Quem será o novo técnico do Flamengo? Jorge Jesus ou Sampaoli? Essas são as informações que nós temos lá do Ninho do Urubu e nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal, porque fim da linha para o técnico Vitor Pereira. Vitor Pereira não será mais o técnico do Flamengo, ele está vivendo as suas últimas horas como técnico do Flamengo, pelo fato da humilhação que praticamente ele, administrando o elenco do Flamengo, fez o Flamengo passar nessa final do Campeonato Carioca. E, meu amigo, não tem como mais. Com um elenco multimilionário, um elenco multicampeão, perder dessa maneira numa final de campeonato, meu amigo, é fim da linha. Tem que ser demitido, não tem jeito. Então nós vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as informações do Flamengo aqui logo cedo para vocês. Então eu gostaria que você chegasse aqui escrevendo nos comentários a sua opinião. Você como torcedor, para você, Vitor Pereira tem que sair do Flamengo? Quem deve ser o novo técnico? Jorge Jesus, Sampaoli, Tite? Estão sendo falados esses nomes no mercado da bola. Então vamos aqui analisar os comentaristas. Chega deixando o like. Você que concorda com a demissão do Vitor Pereira, deixa o like no vídeo aí. Vamos ver quantos likes aí vamos ter nesse vídeo. Vamos ver qual é a reação da torcida do Flamengo. E cresce esse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as notícias direto do Ninho do Urubu. Correge a insatisfação da torcida no Maracanã com o técnico Vitor Pereira, com xingamentos. E a gente aproveita para ir ao vivo até a porta do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para ter mais informações com relação à situação do treinador nesse momento com o repórter Eric Faria. Eric, muito bom dia. Conta pra gente como é que tá o clima de bastidores depois de mais essa derrota, de mais um título perdido para o Flamengo nesse início de temporada. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, clima quente, pegando fogo, eu diria. O Flamengo hoje está de folga, então a movimentação por aqui no Ninho do Urubu certamente será da diretoria com o Vitor Pereira, ou essa reunião vai acontecer em algum outro lugar. O fato é que os jogadores não estarão aqui no centro de treinamento. Bom, ontem, logo depois da partida, ainda no Maracanã, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse que não tomaria nenhuma decisão de cabeça quente e que hoje sim se reuniria com algumas pessoas que fazem parte dessa engenharia rubro-negra, digamos assim, no futebol do clube, e certamente com o Vitor Pereira também. Conversando com algumas pessoas, o clima é praticamente insustentável para a permanência do treinador. Ele tem uma multa alta e isso precisa ser acertado, ou seja, além de demitir o técnico, a comissão técnica, enfim, o Flamengo vai precisar também equacionar essa questão financeira, que é muito importante, embora o Flamengo hoje seja um time de cofre cheio, mas ninguém pode ficar rasgando dinheiro e a multa do técnico Vitor Pereira não é uma multa baixa. Há quem diga que é uma multa em torno de 15 milhões, é o que alguns companheiros noticiam, eu não tive acesso a essa informação, mas é uma multa alta. Normalmente esse tipo de contrato com treinador estrangeiro tem multas altas mesmo. É difícil por aqui a gente ficar falando de nomes para substituir o Vitor Pereira sem ter uma informação mais concreta. Eu ainda não consegui ter uma informação concreta de quem o Flamengo vai buscar para o lugar do Vitor Pereira, caso essa demissão se confirme mesmo, como tudo indica que vai acontecer hoje aqui no clube. O que a gente pode sentir, como o Marcelo Corrêa já mostrou na reportagem, é uma temperatura assim muito alta e também uma insatisfação do torcedor muito grande. Eu aqui, nesses 10, 15 minutos que eu estou aqui na porta do Ninho do Urubu, passam carros e todos eles falando assim: ainda bem que esse cara vai embora, fala mal do Vitor Pereira aí. Claro que não com essa educação, com alguns palavrões também que eu não posso reproduzir aqui. Enfim, assim, o Maracanã, ele tem essa coisa assim de ser um termômetro muito importante, né, na vida de um técnico do Flamengo, sobretudo. As ruas também dizem muito, por isso eu apostaria sim na saída do técnico por conta desse clima, pela forma como o time se apresentou ontem, pelas derrotas sucessivas na temporada, mas ainda não é uma informação oficial, assim, a gente não pode dizer que o Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo ainda, mas tudo indica que isso deve acontecer nessa segunda-feira. Eu vou ficar acompanhando aqui as movimentações, apurando e tal, e qualquer nova informação eu volto aqui no Sport TV News ou ao longo da nossa programação, ok, Débora? Claro, Eric, tá ótimo. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. A gente continua por aqui. O próprio Eric mencionou a fala do Marcos Braz ontem
depois dessa derrota, né, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele falou um pouquinho sobre esse futuro do Vitor Pereira no clube. Vamos ouvir e depois a gente emenda aqui no papo. Hoje a gente não vai tomar nenhuma decisão, tá todo mundo de cabeça quente, não é o resultado que a gente queria. Perder da maneira que a gente perdeu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por nenhuma troca ou nenhuma situação em que você vá 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. Tô aqui, tô falando com vocês aqui. Amanhã, com calma, eu vou estar com as pessoas que eu tenho que estar. Muito provavelmente vou estar com o Vitor. Por enquanto permanece tudo normal. Vamos lá, são muitos pontos para a gente analisar. Primeiro deles, a insatisfação da torcida com o Vitor Pereira não vem de agora. A gente tem primeiro um estranhamento desde o início da chegada dele com a demissão do Dorival, que tinha conquistado títulos, e essa mudança, né, trazendo o Vitor Pereira. Então, assim, havia um estranhamento. Por que se fez isso? Muitas pessoas se perguntavam. Segundo, os resultados que não vieram. Terceiro, o desempenho em campo, que é essa cobrança também. É uma variações táticas, o torcedor não sabe escalar esse time do Flamengo, não vê uma evolução nesse time, vê o Vitor, né, uma hora escala o Gabigol vai voltar para a posição original. Não, aí vai depois disputar não, a posição, vai na semana passada ia disputar a posição com o Pedro. E por último, eu colocaria ainda as falas do Vitor Pereira em entrevistas que também causam estranhamento, porque quando está todo mundo observando que o Flamengo não jogou bem, que o Flamengo, né, mais uma vez decepcionou a torcida, ele sai por um caminho de que não, até que não foi tão ruim assim, não, jogamos bem, não, a responsabilidade é minha, mas os jogadores... Essa frase é muito interessante. Eu assumo a responsabilidade, mas os jogadores não conseguiram fazer. Né? Assim, assuma a responsabilidade, mas passa discretamente. E ele fez muito isso no Corinthians. A responsabilidade é minha, mas é deles, na verdade. Eles que não entendem aquilo que eu passo para eles. Esse trabalho é um trabalho ruim, mas, assim, não foi por falta de aviso, tá? Porque o Vitor Pereira é um técnico completamente diferente do padrão dos bons técnicos que a gente está acostumado, tá? Ele tem uma maneira toda peculiar de trabalhar, especial dele mesmo, que normalmente não dá resultado, não é um técnico muito vencedor, tem uma conquista pelo Porto, tem uma conquista na China, mas já trabalhou na Alemanha também sem sucesso, na Turquia sem sucesso, enfim, é um técnico que se vende melhor do que realmente executa, tá? Isso eu falo desde o tempo de Corinthians, então estou muito tranquilo para falar sobre esse trabalho dele no Flamengo ser ruim, porque eu já achava o trabalho dele no Corinthians ruim, tá? O torcedor não gosta, o torcedor não gosta. Não. Aliás, você encontra o torcedor na rua, anda na rua, o torcedor, ele é unanimidade, o torcedor não gosta. Se o cliente não gosta e você não entrega o resultado, por que dar continuidade a esse trabalho? Ah, mas a multa é muito alta. Eu acho que o prejuízo do Flamengo vai ser maior se mantiver esse treinador. E, inclusive, já tinha, com o Paulo Souza, passado por essa mesma situação. Pagou uma multa altíssima, à época era algo como 8 milhões de reais, por um trabalho que não deu certo e se vê novamente numa situação ruim. Luiz, de bastidor, o que a gente sabe é que a relação do Vitor com os jogadores era boa. Inclusive, defendido pelos jogadores, pelo Gabigol, que é um dos líderes. Mas ontem eu te confesso que vendo o Gabigol no banco, fora do segundo tempo de uma final, de uma decisão de estadual, com o time tomando 4-0, né, no fim 4-1, eu não sei se esse apoio continua também. Eu acho que ele acaba perdendo todos os apoios no fim das contas, né? Eu não colocaria minha mão no fogo para afirmar que a relação dele com os jogadores era boa ou se existia uma relação de amizade ou proximidade além do lado profissional. E aí também não vejo algo como ruim o treinador ter só um relacionamento profissional com seus jogadores. É que aqui no Brasil a gente também tem essa questão do paternalismo, né? De uma ideia do treinador ser amigo dos jogadores. Isso no ambiente de trabalho pode tornar isso bastante saudável e também, de outro lado, pode tornar o ambiente também algo muito fora do profissional e apenas do lado pessoal. Só que assim, sobre o Vitor Pereira,
é pouco tempo de trabalho para a gente ver tanto desmonte assim, e eu acho que isso que causa essa impressão mais impactante do que foi feito ou que não foi feito com esse time do Flamengo. Uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro, eu sei que a discussão é sobre a situação do Vitor Pereira, é mais um vexame que ele dá comandando o time do Flamengo, mas a gente tem que exaltar o baile, o desempenho e o poder do time do Fluminense. Não, nós vamos chegar lá. A gente começou pelo tema por causa do Eric, né? Por causa do vídeo do Eric. Mas você tem razão. Sim. O que a gente tem que falar é muito mais do Fluminense, claro. Exato, é só para contextualizar que, assim, de um lado foi um desempenho tão impactante e positivo do Fluminense e do outro lado um desempenho mais muito ruim do Flamengo, muito por conta do que foi trabalhado ou não pelo Vitor Pereira durante a semana e o que foi apresentado em campo. Agora, só para finalizar da minha parte com relação à relação do Vitor Pereira com esse grupo do Flamengo e as indiretas dadas em entrevista coletiva, o que faz com que eu não ponha minha mão no fogo para saber se o grupo tinha uma relação muito boa com ele, é sobre essas entrevistas que ele dá ontem mesmo. Para mim ficou muito claro que ele foi para a entrevista coletiva completamente isolado, sozinho. Tinha dúvida se ele iria para a entrevista coletiva ontem, até por uma questão de permanência ou não dele, e acho que a coletiva dele só ratificou aquilo que todo mundo já imaginava, que não há um ambiente tão bom assim entre Vitor Pereira e os jogadores do Flamengo, tanto que, até para ser direto numa resposta ele dava uma volta e falava, ontem os meus jogadores, que no caso ele falava hoje, mas foi ontem, os meus jogadores entraram um pouco desligados, eu não reconheci alguns jogadores em campo, mas calma aí, o ambiente do estádio era praticamente o mesmo da outra semana, dividido, meio a meio. A escalação foi ele que mudou, a forma de jogar foi ele que mudou. Pontuar diretamente que um desempenho de um 4-1, que poderia muito bem ser um 6-0, só em cima dos jogadores estarem desligados, os jogadores estão desligados desde o início da temporada, o Flamengo já teve desempenhos semelhantes ao de ontem. E nem por isso a gente pode apontar um ou dois jogadores por estarem desligados, e se eles estão desligados é porque não estão entendendo o que o treinador está tentando passar. Então, acho que individualizar o problema coletivo acaba minando também essa questão da relação dele com os jogadores. Por isso que eu acho que esse bom ambiente vendido assim nunca existiu. Agora, foi-se o tempo, né, que o treinador de futebol tinha, assim, a coragem de chegar numa situação dessa, quando o clube passa o maior vexame da história do estadual. Como que o Flamengo tomou 4 gols numa final? Jogando mal, sem apresentar nada. Chegar ao final de um trabalho ruim e chegar lá e pedir demissão. Por quê? Botar o meu dinheirinho no bolso, né? Eu sei que esse trabalho aqui já foi, mas eu não vou entregar. Eu quero meu dinheiro. O Eric falou no valor da multa, né? É alto. Vamos ele tá no direito dele. Não, claro. Mas antes os técnicos chegavam, Luiz. Chegavam num certo momento, o cara falava, olha, não deu, gente. Obrigado. Tenho muitos anos de experiência, sei que este momento é um momento complicado e compreendo perfeitamente a reação dos torcedores. Para o Alcas, uma goleada numa final de campeonato, derrota no Mundial na semifinal. Sim. Então são derrotas marcantes. Exato. Então não é 60% de aproveitamento só. Não são derrotas no início do trabalho e depois o time melhorou. Não. Tá aí, nação. Então essas são as informações do Flamengo. Fica ligado no canal. Vamos trazendo todas as informações para vocês. Quem será o novo técnico? Quem a diretoria vai contratar? Só não pode fazer coisa errada agora, né, meu amigo? Que chega. Perdemos 5 títulos. O Flamengo tinha tudo já para começar o ano se tornando multicampeão, indo embalado para Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Mundial. Agora, meu amigo, complicou. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.